Olá, hoje venho aqui trazer alguns minutinhos, uma palavra de reflexão a todos e gostaria de começar com a seguinte frase: viver é sonhar, sonhar é viver. Quando paramos de sonhar, perdemos o prazer de viver. Meditem nessa frase. Meu nome é Regis Pinheiro, pai de 3 filhos, uma menina de 9, outra de 14 e um menino de 17 anos. Sou técnico eletrônico, engenheiro eletricista, atualmente curso Gestão e Inovação pela Faculdade Fundação Getúlio Vargas. Trabalho e atuo na área de gestão de pessoas. Vou contar para vocês uma história baseada no sonho. No livro de Gênesis, capítulo 37, na Bíblia Sagrada, relata a história de um homem por nome de Jacó, pai de 12 filhos, onde um deles se destacava de 17 anos por nome de José, um sonhador. Sonhava acima da sua realidade, acima dos recursos que a vida o tinha entregue. Um moço que seguia os conselhos de seu pai, seguia os mandamentos de seu pai e honrava uma fé de que havia um ser superior, um Deus que enxergava e olhava para ele, e mesmo distante de seus pais, mesmo distante dos olhares de seu pai, os ensinamentos de seu pai guardava dentro do teu coração e seguia, sabendo que um Deus estava olhando para ele e meditando em todos os ensinamentos que ele seguia. E assim, esse moço foi julgado pelos seus irmãos, pelos ciúmes em que surgiu dentro deles, de ver o cuidado e a dedicação que tinha com seu pai. E assim, lidaram com ele como se tivesse morrido, entregando ao seu pai a notícia que havia sido comido por uma besta fera do campo. E ele foi entregue por algumas moedas a uma comitiva de ismaelitas como escravo. Um moço que vivia solto, sonhava, acreditava que poderia realizar os seus sonhos, seguindo a honestidade ensinada pelo teu pai, o caráter, a moral, a dedicação em tudo que fazia, vendo os seus sonhos ficarem distantes, caminhando pelo deserto, no sol escaldante, na areia quente, amarrado como escravo. A vida o impôs uma condição que poderia ter parado de sonhar, deixado de acreditar, mas não. Como escravo, continuou honrando os ensinamentos de seu pai. Foi vendido e se destacado dentro da casa de um general do exército de Faraó. E lá começou a comandar aquela casa. A mulher daquele general se apaixonou e se afeiçoou por ele e quis corromper o seu marido. Mas ele, seguindo os seus princípios, os princípios de seu pai, negou todo o prazer que poderia ter tido e a consideração daquela mulher como segunda dentro da casa regente. E assim foi julgado, e uma grande mentira o colocou dentro das prisões do palácio. Novamente a vida impôs uma nova condição. Poderia ter parado de sonhar, desacreditado na vida, mas não. Dentro daquela cadeia, ele continuou vivendo a sua vida longe do olho do seu pai, mas acreditando que Deus olharia por ele e que a sua conduta o honraria. E assim se destacou sendo chefe daquela cadeia. E um dia, como diz o ditado, tudo que nós plantamos na vida colhemos. Aquele moço plantou amor, plantou dedicação, plantou humildade, plantou reverência, caráter. E chegou-se o dia dele colher toda a tua boa conduta, por mais que a vida havia até ali o rejeitado, o negado, o prazer da prosperidade, o prazer de viver livremente. Diante da presença de Faraó, Faraó enxergou nele as qualidades que tinha, e o seu tempo chegou e se tornou como governador de toda a terra do Egito. Foi próspero, administrou o tempo da bonança, e no tempo da seca e da fome, ele expandiu os territórios do Egito, e seus irmãos tiveram que ver que a sua boa conduta, a sua honestidade, o seu caráter e o seu aprendizado posto em prática, os seus bons costumes e honrando o seu pai e a Deus, teve o seu valor e a sua compensa.
Mediante essa história, o sonho, guardem isso com vocês. Vivemos num país colonizado, onde daqui foi retirada a sua matéria-prima de valor. Um país subdesenvolvido, emergente, numa desigualdade tão grande social. Em dezembro de 2022, segundo o Estatuto do IBGE, batemos um recorde insatisfatório para nós. Pós-pandemia, 30% da nossa população vive na linha da pobreza. E dessas expandem mais 20% quase abaixo, na extrema miséria. Refletido em nossos jovens, 63% dos nossos jovens, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, hoje vivem em um ou uma das múltiplas dimensões da pobreza. Renda, educação, moradia, água potável, saneamento básico, informação são negada a 63% dos nossos jovens. A dificuldade imposta a eles hoje tem os seus sonhos, muitas das vezes, caído aos seus pés e não enxergam neles a força e a garra de lutar pelos seus objetivos. Traçam, miram os seus desejos, mas as dificuldades vão perdendo a força de lutar por eles. Com isso, um médico muito renomado e se destacado no século XX, Freud, disse que o homem vive a compulsão, a repetição. Vivemos com um jugo de viver a vida, a história daqueles que já passaram. O filho do pai, a mãe da filha, o neto do avô. Mas hoje venho trazer aqui a vocês uma reflexão para não perder o vosso sonho e não se prender a um conceito compulsório de viver o que o outro já viveu. Você tem na tua mão o poder da escolha, de escolher hoje ser diferente, viver a sua própria vida, lutar pelos seus próprios ideais, fazer a tua história. O poder dessa escolha está na tua mão. As dificuldades que impostas a nós são oportunidades de superarmos a nossa própria capacidade e evoluirmos. Vemos isso na história da humanidade. O homem primata vivia no seu caminhar, quando os escassos da sua sobrevivência eram esgotados, aqui andava em migrações. E na canseira, na dificuldade imposta, o homem enxergou um animal e destrou o cavalo e começou em cima dele se mobilizar. Vendo a sua dificuldade, a limitação do cavalo, ele criou uma charrete para andar com mais peso e com mais da sua família. E vendo a dificuldade, ele criou o carro, do carro avião. E hoje temos naves que levam até o espaço, foguetes, tudo pela dificuldade. Existe um ditado que diz que se a vida te dá um limão, faz uma limonada. Mas hoje eu venho te dizer que você pode superar além da limonada. Você pode fazer o impossível com isso. Com a dificuldade que a vida te deu, você pode escrever o teu nome na história, alcançar os teus objetivos, fazer o teu ideal, escrever da forma que você quer a tua vida. Mas tudo depende da tua escolha diante das dificuldades que aparecem até você. E hoje eu venho te trazer essa reflexão. Nunca pare de sonhar, nunca pare de acreditar que você pode alcançar o impossível. Tenha fé no sobrenatural que Ele vai te ajudar. Não mude os teus princípios, não se corrompa. Não deixe o seu sonho ser levado pelos vícios, pela bebida, pelas drogas ilícitas. Não deixe, se apegue na tua história, na fé, que existe um sobrenatural que vai te dar força aonde você precisar, tendo você garra e lutando pelos seus objetivos, pelos seus ideais, você pode conquistar o seu sonho. Por isso a minha mensagem hoje é essa: escreva a sua própria história, sonhe os seus sonhos, busque os seus ideais, vença seus medos, vença os desafios, encontre dentro de você o guerreiro adormecido, a força que você precisa para superar. O sucesso, ele está dentro de cada um de nós, da forma com a qual
enxergamos os obstáculos. Não enxergue mais o obstáculo, a dificuldade, mas a oportunidade de vencer. Seja como José, o sonhador. Não se corrompa pela vida e pelos maus costumes, mas busque, lute. Você alcançará o seu ideal. Tenha fé, acredite em você. E o que falta, Deus te ajudará. Muito obrigado. Reflita nisso. Nunca pare de sonhar.